Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 9, versículos 9 a 13. Assim está escrito: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, portanto, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre em Cristo todos podem ser salvos. O texto traz ao nosso conhecimento quando o Senhor Jesus, no princípio do seu ministério, estava escolhendo os seus discípulos, aqueles que ele chamaria para perto de si e iria ensinar, instruí-los. Eles iam ser treinados pelo Senhor Jesus através do ministério que Jesus iria desempenhar, já preparando-os para um futuro próximo. No entanto, havia necessidade de que algumas pessoas estivessem mais próximas de Jesus. Jesus escolheu aqueles que ele quis. E ele passou à beira-mar, chamou a um, chamou a outro, e nesta ocasião ele passou próximo ali a uma alfândega e tinha ali um homem trabalhando. Jesus disse a ele: Segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Este era Levi. E ele então passou a seguir a Jesus, como Jesus chamou também a Pedro, a André, a Tiago, a João, a Bartolomeu, enfim, todos aqueles que Jesus chamou para estarem mais próximos dele. E o desempenhar do seu ministério, a dinâmica de Jesus para com seus discípulos, ela não era muito difícil de aprender, porque o método de Jesus, primeiro Jesus fazia, depois ensinava. Quer dizer, primeiro ele demonstrava como a coisa era feita. Depois ele explicava cada detalhe daquilo que foi feito. E uma vez que as pessoas viram a realização da obra, a demonstração por Jesus, e isto ficou gravado no subconsciente deles, quando Jesus volta àquele assunto e começa então a ensinar, eles vão trazendo a lembrança, aquelas imagens, aqueles quadros que foram criados naquela realização da obra de Jesus, em fazer primeiro, para depois ensinar. E à medida que o Senhor Jesus vai ensinando, isto vai se relembrando na mente deles e fica mais fácil para assegurar o conhecimento. Então, não foi muito difícil de eles aprenderem por conta da facilidade do método que Jesus usou. Hoje, as instituições de ensino, eles utilizam o método de primeiro ensinar para depois mostrar a prática. E na maioria das vezes fica somente mesmo na teoria. E as pessoas conhecem, mas nunca praticaram, nunca colocaram em prática. Portanto,
o resultado objetivo deste é muito pequeno, porque não há ligação entre a teoria e a prática. E criou-se um ditado dizendo: na teoria é uma coisa, na prática é outra, bem diferente. Com Jesus era o inverso. Primeiro ele praticava, depois ele ensinava. Então já tinha assimilado o feito de Jesus, a realização da obra. Quando o ensino veio, ele foi simplesmente solidificar e dar conteúdo àquelas imagens que foram criadas no momento em que Jesus estava fazendo e ensinando, trazendo a lembrança. E aqui então ele chamou este Mateus, que estava trabalhando na alfândega, para segui-lo. E diz-nos a palavra de Deus que, em dado momento, Jesus foi à casa, certamente de Mateus, e estando com ele em casa, assentou-se ali à mesa. E era difícil Jesus chegar em um lugar sozinho. Por quê? Porque as pessoas sempre procuravam estar onde Jesus estava. Então, o importante é isto. Eles queriam saber, em primeiro lugar, onde Jesus estava e eles encaminhavam-se para lá. Por isso que, em várias circunstâncias, no registro dos evangelhos, nós vamos ver Jesus, os discípulos e a multidão. Estes grupos eram frequentes. Os discípulos, porque a eles Jesus estava treinando, orientando, ensinando, e havia necessidade de que eles caminhassem passo a passo com Jesus. Mas a multidão ia porque sabia que dos lábios de Jesus sairiam palavras que tocariam profundamente o coração deles e mudaria a condição de vida deles. E os ensinamentos de Jesus era algo bem claro do conhecimento de todos que ali estavam. Quando havia algumas lições espirituais profundas, ele, em particular, abria o conhecimento para os seus discípulos. Bem, mas aqui nesta ocasião, como nós estamos falando que através todos podem ser salvos por Jesus, não há nenhuma acepção da parte de Jesus com relação às pessoas que deverão ser salvas, nós encontramos aqui que ele estava em casa, chegaram muitos publicanos e chegaram também os pecadores. Este era um grupo que era recriminado, rejeitado pelos escribas e fariseus. Eram como se fossem os párias da sociedade. Alguém à margem da sociedade que não tinha direito, não tinha vez e nem voz de aproximar-se. Mas como Jesus veio, não veio para viver como muitos, somente na elite, segregado, separados, longe das pessoas, mas Jesus veio para estar junto às pessoas, no meio delas. Tanto é que aqui ele estava na casa de Mateus, com seus discípulos, e começaram a chegar os publicanos e os pecadores. Mas não tinha problema nenhum. Jesus conservava o seu estado de pureza, de santidade. Não era no contato com publicanos e pecadores que Jesus iria se contaminar. Não. Ele estava ali, enviado por Deus, o Pai, para realizar exatamente este trabalho que ele estava fazendo. E aqui nós observamos que eles começaram a chegar e era a alegria dos discípulos, dos pecadores, dos publicanos, de Mateus e do próprio Jesus. Estavam todos ali reunidos, confraternizando-se naquela casa para uma refeição, e no momento daquela refeição, à mesa, as experiências que poderiam brotar dos lábios de Jesus para aquelas pessoas iriam enriquecê-los de maneira admirável. E quando eles estão todos reunidos ali, chega por fim os
fariseus. E os fariseus, eles não se misturam. Eles consideram-se superiores aos outros, consideram-se melhores do que os outros. Para eles, eles estão no topo e os demais estão na ralé, bem distante deles, no conhecimento, na posição, na autoridade. Mas eles tinham uma coisa com eles. Eles eram detentores de um certo conhecimento, mas eles não tinham a simpatia, não tinham a empatia e não tinham a misericórdia. Portanto, eles eram pedantes, eles eram secos, eles eram duros. E nós observamos aqui que quando eles chegaram àquela casa, porque eles também iam à procura de Jesus, não para ouvir as palavras de Jesus. Note que a multidão, os publicanos e os pecadores, iam para ouvir a Jesus, mas os fariseus iam para ver se descobriam alguma coisa em Jesus ou nas palavras de Jesus que seria para eles o suficiente para criarem um cavalo de batalha e se colocarem em oposição contra Jesus e procurar desacreditá-lo diante da multidão. Este era o intento dos fariseus, não era outra coisa. Eles não iam ali para aprender, eles não iam ali para se arrepender, não. Eles iam para procurar um ponto de apoio e ali se estabelecer com argumentos para pressionar contra Jesus. Mas não adianta. Com Jesus, não adianta artimanha, argumento, artifício, nada disso. Qualquer que seja a decisão destas pessoas, eles terminarão envergonhados, porque Jesus não se deixa escarnecer. Jesus conhece a profundidade do coração humano. Por isso que a Escritura afirma: não se precisa dizer nada do homem para Jesus, porque Jesus sabe o que há no coração dos homens. Ele vê. E, portanto, ele conhece a profundeza dos homens. Então, estes fariseus chegaram ali e disseram aos discípulos, observe como eles eram muito capciosos, porque eles não diziam diretamente a Jesus, mas eles queriam suscitar dúvidas e dificuldade entre os discípulos, para que a diferença começasse ali, entre os discípulos e Jesus. E observe, e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: ora, se Jesus estava lá, por que eles foram dizer aos discípulos e não a Jesus? Veja a atitude de covardia da parte deles. Eles queriam atingir os discípulos, igual Satanás fez com Eva. Ele não poderia confrontar diretamente o próprio Deus. Ele foi confrontar a obra criada pelas mãos de Deus, o homem e a mulher. Ele é sagaz, ele é astuto. E os fariseus aprenderam com ele, que ao invés de irem direto a Jesus, eles vão aos discípulos para suscitar ali dúvida, discórdia e confusão. Só que eles esqueceram que Jesus estava presente. E mesmo eles não falando diretamente a Jesus, Jesus sabia do que se tratava. Então diz aqui: e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ora, se ele é mestre, ele não pode se misturar com essa gente. Se ele é mestre, ele tem que estar num lugar de destaque. Mas Jesus não veio aqui para ficar em lugar de destaque como uma estátua. Não. Jesus veio para caminhar entre as pessoas, viver entre elas, relacionar-se com elas.
Jesus, porém, ouvindo, eles falaram aos discípulos, e Jesus ouviu que falavam a respeito dele, Jesus. E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes. Veja a sabedoria de Jesus. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ora, o que tinha a ver os sãos com o doente entre publicanos e pecadores? Mas foi a resposta de Jesus para eles. E eles disseram o seguinte: os sãos não necessitam de médico. Quer dizer, os que se consideram perfeitos não precisam do Salvador, não precisam do libertador. Eles já são perfeitos. Agora, os imperfeitos, os publicanos, os pecadores, aqueles desprezados da sociedade, estes estão na condição de doentes, então eles precisam de um médico. E Jesus veio como médico para curar os doentes, tanto os doentes no corpo como os doentes na alma, no espírito. Foi isto o que Jesus veio fazer. Então ele disse aqui, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E depois aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Veja bem, o caso para os fariseus era ficar longe das pessoas e oferecer sacrifício. Mas Jesus ensinou aqui que eles deveriam aprender o que quer dizer misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. A misericórdia é condoer-se pelo estado de sofrimento, de perdição em que as pessoas estão. E por isso, neste assunto, Jesus, ele sempre era cheio e movido de compaixão, de misericórdia, em favor dos pecadores e publicanos. Então, por que é que os pecadores e publicanos vinham a Jesus? Porque eles encontravam em Jesus misericórdia e compaixão, que era exatamente o que eles estavam precisando. Já os fariseus não iam a Jesus porque eles se consideravam justos, perfeitos, doutores, e, portanto, não precisava aprender com ninguém. Eles é que tinham para ensinar. Mas Jesus mostrou aqui que toda aquela imponência que eles demonstravam não tinha valor nenhum, porque faltava no coração deles o exercício da misericórdia. E é a misericórdia que alcança, que socorre, que conforta, que consola, que alivia, que levanta, que anima, que alegra as pessoas. É o exercício da misericórdia. E só houve um na terra para viver totalmente direcionado pela compaixão e misericórdia. Foi Jesus. Portanto, o cego, quando clamou a Jesus, disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus tinha misericórdia para exercer na vida dele. Outros clamavam pela compaixão. Jesus era movido por compaixão. Mas os fariseus, eles não tinham nada disso. Então eles decidem aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, eles, os fariseus, consideravam-se sãos, sadios, consideravam-se justos, portanto, não necessitavam de um Salvador, de uma libertação, mas Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Por isso é que os pecadores e os publicanos estavam sempre próximos a Jesus, pois foi a esta qualidade de pessoas que Jesus veio chamar para o arrependimento. E sabe o que acontece quando Jesus chama o publicano, o pecador, para
o arrependimento, ele se arrepende, ele crê no Senhor Jesus, ele se converte, o Senhor liberta, ele é transformado, passa a ter comunhão com Deus, vive a alegria da salvação e vai progredindo na vida espiritual. E o que acontece com o fariseu? Fica no mesmo lugar, nada acrescenta. Por isso que a palavra de Deus diz que os publicanos, os pecadores e as meretrizes, eles entram adiante dos escribas e dos fariseus, eles entram na frente, porque eles ouvem a palavra, creem, se arrependem e o milagre acontece na vida deles. E os escribas e os fariseus, eles não creem em Jesus. Portanto, eles continuam cegos pelos seus pecados, pela sua vanglória. Então, o que Jesus disse aqui foi isto: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, nós encontramos que Jesus não faz acepção de pessoas. Para Jesus não existe uma classe específica que ele veio salvar. Não, ele veio para todos. Inicialmente, diz-nos a palavra de Deus que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Como os seus não receberam, o plano de Deus começaria por ali e através deles para os demais. Como eles o rejeitaram, o Senhor Jesus então disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. E ao nascer de Deus, passaram a fazer parte da família de Deus. Estes que entraram à frente foram as meretrizes, os publicanos, os pecadores, que reconheceram o seu estado de miséria e reconheceram em Jesus a oportunidade de cura e de salvação. E eles creram e receberam e passaram a desfrutar. Os demais, conforme eu disse, ficaram lá com a sabedoria humana, desprezando a salvação oferecida por Jesus. Então, Jesus não faz acepção de pessoas. Não porque você é publicano e você errou muito na vida, não tem o que fazer por você. Você é o pecador, você é a meretriz, não tem nada o que fazer por você. Jesus veio para o que estava perdido. E o homem que está perdido por conta do pecado, desgarrado, andando errante mundo afora, ele é hostilizado e escravizado pelo pecado, é levado a vícios e a práticas condenáveis diante de Deus, como o roubo, o vício, as drogas, a imoralidade, a corrupção, a impureza, a vanglória. Todas estas coisas passam a dominar a vida humana. E por isso elas estão nesse estado. Mas Jesus veio para salvar a todos, porque diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E agora precisavam de um Salvador. Mas um Salvador que viesse enviado por Deus como prova do seu amor, movido por misericórdia e compaixão. E foi exatamente a maneira como Jesus veio. Por isso que os pecadores sempre estavam próximos de Jesus. As multidões sempre o acompanhavam, porque viam em Jesus o enviado de Deus. E da boca de Jesus saíam palavras de graça e de vida, e alentavam aqueles corações. Então, Jesus não faz acepção de pessoas, qualquer que seja o pior pecador, o mais imoral,
o mais violento, o mais corrupto, se ao ouvir o evangelho de Jesus Cristo, ele crer e se arrepender e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, ele será salvo. E não será feito menção dos seus pecados, porque Jesus os perdoará. E ele entrará à presença de Deus justificado para servi-lo com alegria. Então, nós encontramos ao longo da palavra de Deus uma mulher lá em Josué, quando eles foram ver Jericó para possuí-la, tinha lá uma mulher que era chamada Raabe, a meretriz. Mas ao ver a ação de Deus no meio do povo, ela creu no Deus de Israel. E ao crer, ela foi aceita por Deus. Tanto é que ela veio fazer parte da linhagem de Jesus, da genealogia de Jesus. Então, observe que para o plano de Deus, não é a condição atual da pessoa que vai marcá-la para sempre. É a atitude que ela tomar em razão do que ela ouve a respeito de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A decisão que se tomar ali é que vai mudar a sua conduta, o seu caráter, a sua vida. Depois daquele dia, ela nunca mais voltou a tornar-se a meretriz. Mas era agora Raabe, a mulher que ousou confiar em Deus. E Deus a recebeu. Nós encontramos também Zaqueu. Todos conhecem a história de Zaqueu, o cobrador de impostos. Mas no dia que Jesus encontrou-se com ele era um publicano. No dia que Jesus encontrou-se com ele arrependeu-se e deu provas do seu arrependimento. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Nós observamos também quando Davi cometeu aquele deslize de natureza nacional diante da nação, mas ele chega diante de Deus, arrependido, confessa o seu pecado ao Senhor. Deus o perdoa e o restaura a comunhão com ele. Então, observe que, diante do Senhor Jesus, todos podem ser salvos. Não há acepção a quem quer que seja. Veio a Cristo, creu no Senhor, será salvo plenamente. Mas podemos encontrar também Pedro, quando ele negou a Jesus. Jesus olha para ele chora amargamente, mas quando Jesus ressuscita, vai ao encontro dele e o restaura, ele se arrepende, o Senhor restaura e torna um baluarte da fé. E nós encontramos também aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Levaram para ser apedrejada, mas diante de Jesus houve uma mudança na vida daquela mulher. Jesus disse: ninguém te condenou? Não, nem eu também. Vai em paz e não peques mais. Então observe, Jesus não despreza quem o Pai envia a ele. Jesus diz: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus recebe a todos quantos o Pai envia a ele para a salvação. Só fica fora aqueles que se julgam sãos e justos, mas os que reconhecem a sua pecaminosidade e a enfermidade que o pecado suplanta na vida humana e reconhece em Jesus o enviado de Deus, o libertador, o Senhor e Salvador, e o confessa, estes recebem perdão, recebem a transformação
e fazem parte da família de Deus. Então, com Jesus, não importa qual seja a tua condição, qual seja a tua prática pecaminosa, se você ouvir a palavra de Jesus, crer no Senhor, arrepender-se dos seus pecados e confessá-lo como Senhor e Salvador, com certeza você receberá de Jesus a salvação e terá entrada franca na glória eterna. Portanto, a salvação, Jesus disse que não veio para os justos, mas veio para os pecadores, chamá-los para o arrependimento. E todos quantos derem ouvido, têm lugar assegurado na presença de Deus. Então, hoje nós estamos salvos, porque outrora estávamos na condição de pecadores. Mas alguém nos falou a respeito de Jesus e o Espírito Santo nos convenceu. E nós chegamos a Cristo arrependido. Ele nos recebeu, nos perdoou, libertou e deu-nos a certeza de salvação. Bem como a você, ao outro, aquele, a cada um de nós. E esta salvação está acessível a qualquer um que, ao ouvir a palavra, dispuser-se a crer em Jesus e confessá-lo, será salvo. Esta porta está aberta. Um dia vai se fechar, mas ainda está aberta. Há tempo de entrar e vir e receber de Jesus a salvação. Com Jesus, todos podem ser salvos. Não há a acepção de quem quer que seja. Jesus disse: vinde a mim todos, e eu vos aliviarei. Então ele convida a todos para que venham desfrutar desta salvação eterna, poderosa, maravilhosa e permanente em Jesus Cristo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.